Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão BET. Este é um espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. O nosso assunto de hoje é transformação digital no ensino básico. E para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o assunto, convidamos o professor Luciano Meira. O Luciano, ele é PhD em Educação Matemática pela Universidade da Califórnia e atua como professor adjunto de Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, além de ser professor colaborador da Caesar School e coordenador de Ciência e Inovação da Joy Street, uma empresa de tecnologias educacionais lúdicas. Luciano, muito obrigada e bem-vindo ao Conexão BET. Muito obrigado pelo convite, Valéria. É um prazer conversar com vocês. Ótimo. Para começar, eu gostaria de saber a tua opinião sobre o que é e como se dá a transformação digital no ensino básico. Primeiro, transformação digital, isso é muito importante perceber, é primeiro um conjunto de transformações na cultura e nos comportamentos das pessoas. Normalmente pensa-se que transformação digital está centrada no uso de ferramentas digitais, mas é um pouco que é ao contrário. Ou pelo menos de forma paralela. Então, você tem um conjunto de novas práticas culturais emergentes e novos comportamentos que são apoiados, ganham escalabilidade, ganham potência por transações realizadas em plataformas digitais. Então, é por isso que eu digo que é meio ao contrário. Então, são novos comportamentos tanto do ponto de vista da escola, mas também na sociedade em geral. E aí, esses novos comportamentos, eles ganham essa nova qualidade quando apoiados por transações em plataformas digitais. Isso que é transformação digital. E aí está incluído um conjunto de, por exemplo, do ponto de vista das organizações, de comportamentos que têm a ver com a emergência de um propósito nas organizações, um tipo de hierarquia mais horizontalizada. Então, todos esses são comportamentos que são orquestrados pela transformação digital. Então, a tecnologia entra como uma ferramenta, né? Isso, finalmente a gente está num patamar, porque a gente vem dizendo isso há séculos, praticamente. As tecnologias, elas são, elas próprias, um instrumento da cultura. As tecnologias analógicas ou digitais. Portanto, na medida em que a cultura se transforma, essas tecnologias ajudam na transformação e amparam a potência dos comportamentos emergentes nesse grupo social, nessa audiência. Mesmo se dá com a escola. A gente estava mencionando aqui as grandes organizações, e a escola é um tipo de organização, aliás, muito complexa, na qual a transformação digital ela surge a partir de um conjunto de mudanças comportamentais na cultura escolar. Por exemplo, os formatos de comunicação na escola vêm mudando radicalmente ao longo do tempo, deveriam mudar até mais rápido, mas mudam também, espelhando os novos formatos de comunicação emergentes na sociedade. E, para isso, você tem novas ferramentas. Então, a resistência que, às vezes, a gente vê na escola para o uso de dispositivos móveis, como smartphones, ela é um reflexo de uma tradição que, gradualmente, tem se fragilizado dentro da escola. Porque a escola, como organização dentro de uma sociedade mais ampla, está também submetida a essas transformações nos modos de comunicação, mais horizontais, mais dialógicos, mais voltado para a montagem de redes conversacionais. E uma hora, essas novas formas de comunicação, que já existem no ambiente escolar, vão ganhar o apoio, ou já têm ganho o apoio muito forte do uso de dispositivos móveis. Então, hoje você tem os professores, durante a pandemia, por exemplo, usaram muito o dispositivo de comunicação pelo WhatsApp para distribuir tarefas, exercícios, trabalhos para seus estudantes que estavam dispersos nas suas casas e, portanto, necessitavam de uma plataforma digital para dar sustentação a um novo tipo de comportamento, nesse caso, a construção de um cenário remoto de aprendizagem, né? Então, a escola tem capturado também essas nuances, né, e essas novas direções
da transformação digital, mesmo que mais lentamente do que, às vezes, nós gostaríamos. Até porque não há alternativa, né? Porque se a escola não se aproxima dessa realidade, ela corre o risco de se tornar um elemento hermético, descolado, né, satelital, né? E ela tem que estar inserida dentro da dinâmica social, né? Exatamente. Toma o exemplo dos videogames, né? Exato. As crianças, os jovens estão imersos de forma bastante intensa no mundo dos videogames. Se você não tem nenhuma estratégia para usar videogames ou gamificação dentro do espaço escolar, na criação de cenários de aprendizagem que capturem melhor o imaginário dessa juventude, ou seja, formas de engajamento dedicadas a atrair a atenção dessas pessoas, nossa, é um desastre, porque você está deixando, na verdade, fora do espaço escolar, algo que é pervasivo dentro da sociedade à qual a escola pertence. A escola, como você disse, não é um satélite fora no espaço, no vácuo. Ela está situada e tem os seus contextos de significação balizados pela sociedade. Se videogame é tão importante assim para os jovens, a gente tem que ter uma forma de capturar os bons videogames e os bons processos de gamificação para dentro da escola. Eu falo os bons porque, assim, às vezes as pessoas se esquecem que existem videogames ruins também. E existem processos de gamificação ruins também. Então, a gente tem que, obviamente, saber construir e selecionar os que são produtivos, os que se adequam ao espaço escolar e assim por diante. E que a gente falou da questão da tecnologia, da inovação tecnológica, como essas inovações podem ser incluídas? Eu acho que até você já comentou isso. Puxando do que já existe para o ambiente escolar, então a gamificação, ou a realidade virtual, eu não sei, e aí a pergunta fica para você que é o especialista. Tem as formas as mais diversificadas, né? Então, assim, como a gente trabalha com inovação, a gente aposta muito na diversidade de experimentações possíveis. Então, eu posso sim usar um videogame para continuarmos aqui no mundo dos videogames, com o qual nós trabalhamos também. Então, eu posso usar um videogame de prateleira, um videogame comercial, e observar aspectos daquele instrumento da tecnologia que capturam o engajamento e a atenção dos meus estudantes para um determinado campo de conhecimento. A geografia, por exemplo. Tem um professor, o professor Marcos Lima, no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, usa GTA, que de fato, é um jogo que contém muita violência, ou uma representação de violência, melhor dizendo, mas ele usa, inclusive com a autorização dos pais, são jovens de mais idade, ele tem um grupo de estudos, e ele estuda a geografia do Rio de Janeiro, porque tem uma versão do GTA que se passa no Rio de Janeiro. E ele estuda aspectos éticos incluídos ali no jogo, exatamente para tratar a questão da violência e assim por diante. É um trabalho maravilhoso, está bem descrito num capítulo de livro, inclusive que nós editamos, eu e o professor Paulo Blickstein, sobre ludicidade e uso de jogos digitais no espaço escolar. Então, esse é um exemplo interessante. Então, você pode usar instrumentos. Veja, isso contém toda uma reflexão, todo um conjunto de estudos que o professor Marcos realizou até chegar nesse ponto. Então, não é só pegar na prateleira e colocar para os estudantes jogarem. Então, tem, de fato, uma revisão do currículo e das práticas didáticas associadas a isso. Então, mas essa é uma forma de fazê-lo. A outra é construir, de fato, desenvolver cenários de aprendizagem usando, de novo, para nos mantermos no mesmo espaço de videogames, usando estratégias do mundo dos videogames, não mais o jogo digital per si, mas estratégias de engajamento, por exemplo, baseadas em missões e desafios dentro do espaço escolar. É inacreditável como as crianças e jovens se engajam melhor numa tarefa escolar, numa atividade escolar. Às vezes, uma atividade tradicional, como a leitura em busca de estruturas gramaticais, mas quando você oferta isso como uma missão e um conjunto de desafios associados.
Em tese é a mesma tarefa, tem o mesmo objetivo de aprendizagem, mas a forma de engajamento ela é envelopada de tal maneira que os estudantes veem propósito. Eles começam a descobrir o propósito daquele negócio, inclusive buscando os aspectos pragmáticos daquele conhecimento. O que é que esse negócio aqui resolve? Que tipo de problema e que tipo de tomada de decisão, de processo de tomada de decisão eu estou imerso agora nessa experiência de aprendizagem. Então, é algo para fazer, não algo para aprender, como, aliás, diria o John Dewey. Muito se fala, acho que até também você antecipou um pouco, sobre as novas competências e habilidades que devem ser desenvolvidas, seria interessante desenvolver no ambiente escolar, como inteligência social, inteligência emocional. Quais são essas competências, na tua opinião, que precisam ser prioritárias aí dentro desse desenvolvimento, né? E sem querer olhar para o lado negativo, você acha que a gente está atrasado? Como é que a gente está nesse momento, né, no desenvolvimento de competências, dessas competências dentro do ambiente escolar? Nossa, são tantas, né? E foram já tão bem descritas na BNCC que eu humildemente direciono nossos ouvintes para a leitura atenta da BNCC, o que, aliás, já tem sido feita por uma grande massa de professores, muitos que eu encontro em processos formativos, os mais diversos, gestores escolares também, todos estão muito envolvidos com isso, até porque é a regra. Né? Todas as escolas, redes de ensino públicas e privadas têm que se adequar ao seu currículo e suas práticas didáticas a esse foco no desenvolvimento de competências e habilidades, e todas lá estão tão bem descritas e vários portais educacionais, né? Posso citar aqui o porvir.org, fizeram e ainda fazem um trabalho muito interessante, a própria Beth, obviamente, Educar, de convidar as pessoas a mergulharem nesse universo. Poderia destacar uma ou outra, como a capacidade de desenvolver argumentação. Eu acho essa especialmente interessante. Processos argumentativos é algo que não é tão valorizado na escola, mas gente, é o fundamento todo da construção científica, da construção de uma reflexão crítica, está, creio eu, no processo argumentativo, né? As pessoas perceberem que a defesa de um ponto de vista requer uma justificativa, que tem um conjunto de nuances associadas, a previsão de um contra-argumento. Tudo isso são coisas que os professores e professoras deveriam começar a atentar na escola, né, nas aulas de história, de matemática, de física, de gramática, de poética, de qualquer coisa. Então, essa é uma competência que eu acho especialmente interessante e que tem sido estudada, no ponto de vista da psicologia, por vários autores. Competências associadas, você mencionou rapidamente, a inteligência social, né, chamadas soft skills, ou inteligência socioemocional, tem vários nomes hoje nessa denominação, mas que, mesmo que não possam ser dissecadas do ponto de vista racional, afinal de contas, são emocionais, elas podem encontrar no espaço escolar um momento de reflexão, de imersão, por exemplo, numa aprendizagem colaborativa que requer o uso, né, a implementação, a aplicação mesmo de algumas dessas competências. Então, eu menciono isso porque tem muita gente dando aula de competências socioemocionais. Aula mesmo, assim, empatia e tal, aí tem uma definição. Então, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, gente. Vamos, de fato, colocar as crianças, os jovens, em situações a resolver, né, problemas a serem redefinidos, repensados, e no âmbito dos quais, né, você reflete sobre processos de empatia, por exemplo. Então, traz um tema importante, um tema da comunidade que seja relevante, e ali você vai observar aspectos de como as crianças tratam o outro, por exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento de uma empatia. Aí você usa isso para refletir sobre a empatia.
mas não vamos cometer os mesmos erros da matemática moderna dos anos 70 e colocar para as crianças um conjunto de definições sobre soft skills, não faz o menor sentido. Nunca fez para a matemática, imagino, não fará também para o desenvolvimento de inteligência social ou socioemocional. Como parece uma associação entre o agir e o protagonismo da própria criança, né? Dentro desse... Claro. Eu já mencionei rapidamente aqui o John Dewey, mas eu tenho uma fascinação especial por esse autor, inclusive porque ele escreveu essas coisas há 110, 120 anos atrás, né? O que é impressionante, de um brilhantismo, de uma genialidade incrível. Mas o foco que o Dewey atribuía ao valor da experiência, né, da imersão do sujeito, que depois vem ser refletido em Paulo Freire, por exemplo, né, da imersão do sujeito em contextos, né, que apresentam demandas e desafios, é absolutamente essencial. Então, qual é a experiência que a gente está promovendo na escola? Se for somente a experiência da aula, né? Porque a aula é um mecanismo interessante, importante que seja para alguns momentos escolares, na minha visão, muito poucos. A aula no sentido clássico, né, da exposição explicativa de alguma coisa, sem um fundamento contextualmente relevante, ela pode existir, ela pode continuar existindo. Mas eu fiz um TEDx que eu denominei A Aula Faliu. E foi muito interessante, eu estava justamente propondo e essa aula que eu acabo de descrever, ela deveria ser usada cada vez menos na sala de aula. Não é a sala de aula que faliu, não. A sala de aula é um lugar legal. É a aula, né, como método e especialmente como metáfora dessa tentativa de transmissão de conhecimento que, desculpa dizer, não se dá, né? Porque o conhecimento não se transmite. O conhecimento não é energia. Energia que se transmite, energia elétrica se transmite por fios de cobre, etc. Calor se transmite, coisas dessa natureza. Mas conhecimento ele é de uma outra natureza. Então, ele não é uma substância transmissível, mas ele é construído, ele é apropriado, tem outras metáforas muito mais interessantes relacionadas ao conhecimento, e que a aula não captura. Então, o espaço da sala de aula deveria ser usado para a promoção da experiência que John Dewey falava. Por exemplo, no desenvolvimento de projetos, o tempo inteiro. Eu valorizo muito as escolas que estão começando agora a desenvolver projetos, né, o Problem-Based Learning, qualquer uma desses métodos, são todos muito interessantes, ou aprendizagem baseada em desafios, mas eu alerto que as escolas às vezes fazem um projeto por ano, e aí as crianças adoram, mas tem a aula também, porque esse projeto aqui não vai contemplar o Enem. Como não vai contemplar o Enem? O projeto tem que contemplar o Enem, todo mês tem que ter um. Na verdade, tem algumas escolas hoje que são 100%, seu currículo é 100% baseado no desenvolvimento de projetos. A High Tech High, em San Diego, por exemplo, com resultados no desempenho das crianças e jovens em testes tradicionais é maior do que o das outras escolas da mesma rede, mas com métodos mais tradicionais, mais clássicos. Então, essa é uma visão que a gente tem que começar a fazer ganhar escala em nosso país, juntamente com estratégias e políticas públicas igualmente sofisticadas, como a escola em tempo integral, por exemplo. Para finalizar, nosso tempo é curto aqui, uma pena, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a terceira edição da Jornada Bett, que vai ser realizada em outubro no Recife. E você é um dos convidados que vai participar do evento. Eu queria saber a tua opinião sobre essa Bett itinerante, levar a ideia da discussão da educação e da inovação para outras regiões do país, e Recife sendo a escolha da Bett. Queria que você comentasse. Isso é brilhante, né? Isso é como os circos, né, de antigamente, que viajavam de cidade em cidade para entreter as populações nos mais diversos lugares, nos seus contextos, né? Então, aqui em Recife, nós temos
o Parque Tecnológico do Porto Digital, por exemplo. Recife é uma cidade muito especial nesse sentido. É o primeiro e, na verdade, o único parque tecnológico caminhável do Brasil. Tem muitos parques tecnológicos e muitos bons parques, e até muito maiores do que o do Recife, mas nós ficamos embarcados no centro histórico da cidade, e é todo caminhável, então a gente tem uma chance muito mais interessante de serendipidade, né, de encontrar todos os nossos parceiros de outras startups, outras empresas. Hoje são 350 empresas, mais de 12 mil pessoas trabalhando aqui. Então a presença da BET num lugar como esse é muito interessante para incendiar ainda mais a nossa reflexão sobre a educação que precisamos, a educação transformadora que a gente tem que começar, já começou, mas a gente tem que fortalecer de maneira definitiva em nosso país, com estratégias públicas de busca de equidade, de igualdade e amplas o suficiente para trazer todo mundo para dentro desse barco, né? No qual todos nós deveríamos embarcar. Eu estou usando essas metáforas do embarque, porque é assim que falamos, desculpa, é assim que falamos no Porto Digital, embarcar, usando essa metáfora de portos, para colocar todo mundo na mesma viagem, né? Uma viagem de transformação, também de transformação digital, mas principalmente uma viagem de transformação do nosso país numa nação de verdade. Eu acho que o papel da BET, como outras instituições voltadas à transformação da educação, é absolutamente essencial e tem sido fantástico nessa direção. Ótimo. Queria te agradecer muitíssimo a nossa conversa. O canal está sempre aberto para a tua participação. Espero que aconteça com frequência. E a gente fica por aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, Valéria. Tchau. Tchau a todos. Muito Tchau. obrigada.